Abra no livro do profeta Jeremias. Se encontra o Velho Testamento. Jeremias capítulo 33, verso 3 apenas. Amém? Estarei lendo para não ocupar muito tempo. Diz assim a palavra de Deus. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Você que está em pé juntamente comigo em reverência à palavra do Senhor, pode fechar sua Bíblia, pode tomar o seu assento, glorificando, exaltando e bendizendo o nome santo e poderoso de Jesus, o Salvador. Amém? Igreja, hoje, no período de meio-dia, eu puxei uma palavra das Escrituras para pregar. Gosto de puxar nas Escrituras. Palavra rema, uma palavra revelada. E na hora do almoço hoje, eu preguei acerca do profeta Jeremias. E Deus despertou no meu ser, dentro de mim, uma vontade de aprofundar mais um pouco sobre esse grande homem de Deus, o profeta Jeremias. Jeremias foi tido como profeta levantado por Deus. No tempo do profeta Jeremias, havia um rei que estava conquistando diversos outros países. Nabucodonosor, rei da grande Babilônia. Israel, por sua vez, a nação de Israel, se encontrava corrompida. Estava caída em função do pecado e da perdição. A nação estava enrolada, se prejudicando com a prostituição, com o adultério, com a fornicação. A nação de Israel se encontrava na idolatria, adorando postes ídolos, pseudo-deuses, feitas de pau, pedra e gesso, imagens confeccionadas pela mão dos homens. Israel se fazia enrolado nas perdições, na grande operação do erro. O rei que se fazia na frente não estava nem aí para a situação de Israel. E Deus levantou o profeta Jeremias para alertar o povo. Jeremias, desde muito jovem, foi levantado por Deus. Deus falava com o profeta Jeremias. Uma certa vez Jeremias disse, sendo ainda moço, eu sou apenas uma criança. Disse para Deus. Aí Deus disse, não diga que tu és apenas uma criança, pois eu te dei as nações como profeta. Profeta é aquele que ouve a voz de Deus e transmite para o povo. Existe também o sacerdote. O sacerdote é aquele que ouve o povo e leva as gramúrias até Deus. E Jeremias, por sua vez, era profeta levantado por Deus, desde muito jovem. Então ele começou a trazer aquilo que Deus falava para ele. Chegou para o rei, para a nação de Israel, perceba, uma nação, milhões de pessoas, e trazia a mensagem da parte de Deus. Olha, se convertam, saiam fora desse pecado, dessas perdições do mundo, se voltem para Deus. Daí então Deus, por sua vez, vai proteger a Israel. Nabucodonosor não conseguirá entrar dentro de Israel. Olha, Nabucodonosor estava adentrando, vencia as resistências, as contenções. Havia guerra, batalha contra outras nações e, todavia, Nabucodonosor conquistava aquela nação, vencia as defesas daquela nação. Daí então escravizava, queimava, daí então colocava um jugo sobre aquela nação, impostos. Colocava o pessoal dele para governar, daí então se tornava uma fonte de renda para a nação de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E as Escrituras dizem algo interessante acerca de Nabucodonosor. Deus estava usando Nabucodonosor, rei da grande Babilônia, como vara de correção. Tem um trecho das Escrituras que o próprio Deus diz, Nabucodonosor, meu servo. Olha que interessante. Deus tem um poder sobre o mal, querido ouvinte da palavra de Deus. Pois bem, Israel é o povo escolhido de Deus. E Deus, por sua vez, queria um conserto com Israel. Queria colocar Israel no prumo. Tirar Israel dessa servidão do pecado, da perdição. Naquela época, a igreja, não muito diferente dos dias de hoje, a nação estava corrompida. Eles tinham um sacerdote, tinha lá
o sumo sacerdote, eles tinham as leis que foi dada através de Moisés. Deus entregou nas mãos de Moisés. E Moisés, por sua vez, passou para o povo. Já existiam os juízes. Só que a nação, na sua grande maioria, se distanciou de Deus. Começou a deixar as coisas de Deus de lado. Começou a menosprezar as coisas de Deus. Começou a deixar a verdade de Deus de lado. E, consequentemente, começaram a se esbaldar no pecado e na perdição do mundo. E Deus, por sua vez, estava irado com Israel. E Deus levantou um homem, por nome de Jeremias, um profeta, que vinha até o povo e falava: olha, se convertam, se libertem, senão Deus vai permitir que Nabucodonosor entre aqui dentro. Ele vai queimar, vai saquear, vai pôr um jugo desigual aqui. Jeremias foi tido como um traidor pela nação, pois ele profetizava: se o povo não se convertesse, seria escravizado. Olha que interessante. Muitas das vezes, querido ouvinte da palavra, nós que trazemos a palavra de Deus, os concertos, as disciplinas, as repreensões de Deus, somos mal interpretados, mal compreendidos, não entendem o nosso linguajar, levam para o lado pessoal. Assim também se deu com o profeta Jeremias, que trazia os decretos de Deus, trazia o juízo de Deus. E Deus, por sua vez, queria conservar, queria preservar a nação de Israel. Sabe o que aconteceu com a nação de Israel? Foi procurar aliança com o Egito. Foi procurar fazer um consórcio, uma aliança, algo com o Egito, para se fortalecer, para poder combater Nabucodonosor e prevalecer. No meio da caminhada, o Egito foi para trás. O Egito não conseguiu manter o acordo com Israel. Olha só como que a nação de Israel estava se afastando cada vez mais de Deus. Em vez de procurar Deus, foi procurar uma outra nação que era extremamente idólatra. Nós bem sabemos que o Egito tinha todo tipo de deuses, deuses para tudo. Mas tudo era feito através das mãos dos homens. Tinha olhos, mas não veem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem ouvidos, mas não ouvem, não escutam. Tem boca, mas não fala. E a Bíblia diz que se tornaram semelhantes a essas imagens. Todos que fazem e todos que adoram. Deus repudia a idolatria, querido ouvinte da palavra de Deus. É abominação diante do Senhor. Deus não dá, não empresta a sua glória para ninguém. Pois bem, o Egito fracassou. Sabe o que fizeram com o profeta? O homem de Deus, Jeremias? Colocaram ele dentro de um cárcere. Volta e meia colocaram ele numa fossa, onde ali havia dejetos humanos. Chegaram a pegar o profeta, colocaram ele numa gaiola e deixaram ele torrando no meio do sol quente. Sol aí da temperatura de 40 e poucos graus. O profeta teve para morrer diversas vezes. E todavia trazendo juízos. Toda hora ele falando: olha, mudem a vida de vocês. E a nação, por sua vez, o desprezou. A nação deixou ele de lado. E ele sofreu, quase morreu por várias vezes. E Deus sempre dava o livramento para o profeta. Ele falou com o rei, trouxe algo da parte de Deus por algumas vezes. E o rei, todavia, não acreditava. O rei estava cego. O rei de Israel. O fim de tudo foi que Nabucodonosor enfrentou e combateu as defesas. Houve batalha, houve luta. E todavia prevaleceu sobre Israel. Adentrou, passou pelas muralhas. Começou a queimar tudo. Começou a destruir tudo. Até mesmo o templo que já se fazia naquela época veio abaixo. Ele saqueou todos os utensílios, todos os materiais que existiam dentro do templo. E Nabucodonosor, por sua vez, tinha conhecimento do profeta Jeremias. Jeremias falava de forma aberta. Jeremias falava para a nação inteira ouvir, o rei, todo mundo. Então chegou até o conhecimento do profeta Jeremias, até Nabucodonosor. Ele ouviu falar, chegou até ele. Nabucodonosor procurou onde ele estava. Ele estava preso em uma cadeia, em um cárcere.
mandou que ele saísse de lá. Tirou o profeta do cárcere, da prisão, e deu a ele um salvo-conduto. Olha, pode andar, pode trafegar por onde você quiser. Não colocou nada sobre ele. Ele o reconheceu. Nabucodonosor viu que ali se fazia um homem de Deus, um profeta. Nabucodonosor, por sua vez, entrou com um jugo bem pesado sobre Israel. Impostos. Pegou o rei que se fazia ali na época, levou ele cativo para a grande Babilônia. A Bíblia nos ensina que esse rei, o qual desprezou o profeta, desprezou as leis de Deus, os conceitos de Deus, ficou de frente para sua família. Viu ali sua esposa, seus filhos. Diz a narrativa bíblica. Nabucodonosor pegou uma tocha de fogo e, com ela na mão, pediu para um soldado ir matando um após um dos seus familiares. E esse rei foi vendo um após um sendo morto ao fio da espada. Nabucodonosor, por sua vez, pegou essa tocha de fogo e cegou os 2 olhos do rei de Israel. A última imagem que ele teve foi os seus filhos, seus parentes, sua esposa, sendo mortos ao fio da espada. E por último ele ficou cego. Nabucodonosor queimou as vistas dele com essa tocha de fogo. A história é muito longa, eu enxuguei o máximo possível, porque o tempo não nos permite nos aprofundar muito. Perceba, igreja. A palavra de Deus nos dá, por exemplo, coisas que aconteceram lá atrás e que podem se repetir nos dias de hoje. Nós precisamos ser Jeremias dos dias atuais. Jeremias do fim dos tempos. Profetas do fim dos tempos. Temos que trazer os juízos de Deus, os decretos. Temos que viver a justiça de Deus, nos esforçar ao máximo. Pois bem, perceba que lá atrás, Deus queria livrar a Israel. Deus ia proteger Israel. Nada ia acontecer com Israel se Israel se voltasse para Deus. Se Israel se consertasse com Deus. Abandonasse os caminhos de treva e se voltasse para o Deus Todo-Poderoso. Daí então ele ia fortificar essa cidade. E nada de ruim aconteceria. Essa vara de correção, chamada Nabucodonosor, rei da grande Babilônia, não entraria em Israel. Mas todavia eles persistiram. A nação de Israel insistiu naquilo que desagradava a Deus. E consequentemente pagaram um alto preço. Israel foi destruído. Teve ali um jugo muito pesado sobre Israel. E perceba, Deus levantou um único homem para trazer os juízos, para falar em nome dele. Perceba, Deus não precisa de muitos para fazer algo. Deus precisa de alguém que tenha coragem, de alguém que queira intimidade, tenha propósito, queira aliança com Deus. Deus não precisa de muitos. Deus precisa de alguém que se coloque na posição com ele. Daí então Deus, por sua vez, vai usar essa pessoa. Deus, igreja, não chama os capacitados. Ele chama aquele que precisa ser capacitado. Depois que a pessoa se capacita com Deus, Deus envia essa pessoa. E através dessa pessoa, Deus faz grandes sinais e grandes maravilhas. E Deus, por sua vez, justifica essa pessoa. Perceba, isso aconteceu na vida do grande homem de Deus, o profeta Jeremias. Igreja, agora vamos para os dias atuais. Nós estamos vivendo um tempo, o pecado está aí, a perdição está aí. Muitos não estão mais nem aí. A grande operação do erro está em níveis alarmantes. A iniquidade chegou em níveis alarmantes. Nós estamos vivendo o tempo do profeta Jeremias, onde Jeremias era uma atalaia. Ele era a voz de Deus ali. Ele era um remanescente. Ele se encontrava na posição de sentinela. Ele estava gritando: olha, Nabucodonosor está vindo aí. Arrependam-se, libertem-se, convertam-se. Senão tudo isso aqui será queimado. Senão tudo isso aqui será vilipendiado. Tudo isso aqui vai ser destruído. Por isso que ele foi tido como um traidor. Porque o povo não queria abandonar o pecado. Então era mais fácil ou julgar e ou condenar como traidor do que mudar a sua real estado. Igreja,
Muitas das vezes falar a verdade machuca as pessoas, sabia? Muitas das vezes falar a verdade constrange a pessoa. Só que o intuito de falar a verdade, de trazer os juízos, os decretos, é para salvar a pessoa, não é para condenar. Aqui eu não condeno ninguém, aqui eu não mando ninguém para o inferno. Pelo contrário, o ensino, essa doutrina, é para salvar a pessoa da condenação. O ser humano é que precisa tomar a sua decisão, fazer a sua escolha. Se vai continuar naquilo que desagrada a Deus ou se vai se voltar para Deus. Foi o que o profeta Jeremias falava. Se voltem para Deus. Abandonem os caminhos ruins. Comecem a andar na presença de Deus. Perceba, se a nação tivesse ouvido o profeta, a nação teria um grande livramento da parte de Deus. Um outro exemplo, para que a gente possa compreender o que é se voltar para Deus. Nós bem sabemos que a Bíblia conta um relato verídico de Jonas, que foi enviado até Nínive, aonde ali se fazia uma nação que estava perdida no pecado e na perdição. E esse profeta, quando começou a andar pela cidade, começou a dizer, olha, num período de dias, Deus vai dizimar essa cidade. Deus vai destruir essa cidade em função do pecado e da perdição. O profeta gritou mesmo. O profeta falou abertamente. E subiu no alto do monte, fez uma cabana e ficou esperando ver o que Deus ia fazer com aquela nação. Igreja, a Bíblia relata que o rei se vestiu de roupas feitas de pano de saco. O rei daquela cidade fez um decreto. A nação se comoveu tanto, jejum total, até os animais se humilharam perante Deus, buscaram um conserto com Deus. O povo se arrependeu dos erros que estavam cometendo em Nínive. Olha só, olha que tremendo. A Bíblia relata que Deus não fez o mal que ia fazer com Nínive. Não fez, porque viu o arrependimento daquela nação. Ele viu que o povo se voltou para com ele. Daí então, o mal que viria sobre aquela nação não aconteceu. Se Israel tivesse arrependido, Nabucodonosor não teria adentrado e feito o que fez. Veja o poder que consiste no arrependimento. O arrependimento, você alcança a misericórdia de Deus. Igreja, o meu tempo já está se indo. Quero agora fazer a segunda oração. Amém? Interessante essa pregação, né, igreja? Deus nos falou abertamente. Uma vez você está passando uma situação extremamente difícil, se você se voltar para Deus, Ele vai entrar na sua luta. Ele vai entrar nessa sua batalha. E Ele vai te dar a vitória. Perceba, temos base nas Escrituras. Temos respaldo nas Escrituras. Interessante, né? Jesus é a saída. Costumo fazer vídeos, costumo lançar durante o dia. Jesus é a saída. E é verdade. Amém? Vamos agora fazer a segunda oração. Eterno Deus, eterno Pai. Palavra tremenda, Senhor. Falou aos nossos corações. Gosto muito da Tua palavra. Gosto de pregar a Tua palavra, como também gosto de orar. Pai, então visita, Pai, esses ouvintes da Tua palavra. Leva saúde a Deus, virtude do céu, para todos que me vê e me ouvem pelos meios de comunicação. Vá agora, Pai, restaurando, restituindo. Vá agora removendo o mal, Senhor, que porventura pode estar rodeando a vida desta pessoa. Se alguma coisa ruim no mundo espiritual foi direcionado, canalizado para esse ouvinte da Tua palavra, todo mal agora seja repreendido. O Espírito Santo de Deus começa a queimar esse mal. Todo o mal saia em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E glória a Deus. Glórias ao Senhor. Igreja, espero que você esteja compartilhando essas orações, essas pregações, esses louvores. Se inscreva no canal do Pastor Francisco. Deixe seu joinha. Comece a compartilhar. Amém? É de Deus. Pode deixar os pedidos de oração. Eu passo recolhendo pelas plataformas. Costumo orar sempre após as meia-noite.
Amém? Quero agradecer você que me acompanha. Você que está sempre comigo pelas lives, em função da verdade, em função da seriedade, em função de você, né, querer esse Jesus na sua vida. E Jesus vai lhe recompensar. Grande será o seu galardão, o seu prêmio. Algo que Deus já tem destinado para você e você vai receber sim, em nome de Jesus, o Cristo. Amém? Igreja, eu vou ficando por aqui. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eita Deus, grande é a minha sua vitória. Amém? É de Deus. Glórias ao Senhor. Amém? Deus é maravilhoso, hein?